São 19h30, vamos dar início aos nossos estudos, toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, dos benfeitores espirituais e todos aqueles que nos acompanham nesse aprendizado, seja na condição de instrutores, seja na condição de aprendizes como nós, quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio no ambiente dessa sala, para que as vibrações estejam em sintonia com os princípios da reunião, os objetivos da reunião, sem as perturbações, a desconcentração e a perda do foco nos ensinamentos reservados para a noite de hoje. E aos encarnados, pedimos que se concentrem nas preces, elevando o pensamento, elevando o padrão vibratório, pois é dessa forma que nos aproximamos e nos juntamos aos nossos irmãos do plano espiritual, criando um campo de vibração intensa, facilitando todo o trabalho de intercâmbio, de aprendizado, o passe que nós também recebemos, mesmo na reunião de estudos, e todo tipo de benefício que os nossos irmãos designam para nós, sempre no sentido de fortalecer a nossa caminhada, fortalecer a nossa fé e principalmente a nossa perseverança nessa trilha que estamos seguindo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, na primeira obra estudada, o céu e o inferno, a gente está falando aí sobre as expiações terrenas, aqueles irmãos que passaram por grandes expiações aqui na terra. Hoje nós vamos falar do espírito de Julienne Marie, a mendiga. Acharam aí? Na comuna de Villette, perto de Nozay-Loire Inferior, na França, isso. Havia uma pobre mulher de nome Julienne Marie, velha, enferma, vivendo da caridade pública, uma mendiga, Um dia caiu num poço, do qual foi tirada por um conterrâneo, que apenas é denominado de A, que habitualmente a socorria. Então, mais uma vez ele socorreu essa senhora, quando ela caiu nesse poço. Transportada para casa, aí desencarnou, pouco tempo depois, vítima desse acidente. Então, como ela já era de idade, caiu no poço,
certamente, né? Muitas fraturas, né? Muitos ferimentos, não sobreviveu a esse acidente. Era a voz geral que Juliene tentara suicidar-se, quer dizer, para o povo lá, do povoado aí, né, dessa comuna, ela tentou se matar, se jogando dentro desse poço, na visão das pessoas, né? Logo no dia do seu enterro, a pessoa que lhe acudira, esse lá, né, e que era espírita e médium, esse que acudiu ela, espírita e médium, sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próximo, sem que procurasse explicar-se a causa desse fenômeno. Ele teve essa sensação, tinha uma pessoa ali junto dele, tocando ele, né? Ao ter ciência do trespasse de Juliene Marie, veio-lhe ao pensamento a visita possível do seu espírito. Logo pensou, né, naquela que ele tantas vezes socorreu. A conselho de um seu amigo da Sociedade de Paris, a quem tinha informado da ocorrência, fez a evocação com o intuito de ser útil ao espírito, não sem que pedisse previamente o conselho dos seus protetores, que lhe deram a seguinte comunicação: os protetores do médium, né? Poderás fazê-lo e com isso lhe darás prazer, conquanto se torne desnecessário o benefício que tens em mente prestar-lhe. Quer dizer, na intenção dele, ele queria evocar para ajudar, mas os protetores dele falaram: isso aí não é necessário, não é necessário. Provavelmente ela não estava precisando de ajuda, né? Mas ele tinha essa sensação, e os protetores falaram: mas se isso vai te dar prazer, vai te dar satisfação, faça, né? Ela é feliz e inteiramente devotada aos que se lhe mostraram compassivos. Protetores dando notícia da Juliene Marie. Ela é feliz, contente, muito agradecida a todos que sempre a ajudaram, né? Tu és um dos seus bons amigos, falou para o médico, o A, né? Ela quase que te não deixa e contigo se comunica muitas vezes sem que saibas. O espírito da Juliene fica junto dele. Então realmente existia um laço entre eles, né? E ela se comunicava com ele sem até ele perceber que ela estava se comunicando com ele. Às vezes o espírito se comunica com a gente e a gente nem percebe. Isso não é raro. Isso não é raro. É que a gente aqui viver nesse mundo material, grosseiro, né? Influência forte da matéria, essa correria louca nossa, você acha que você vai perceber um espírito comunicando com você? Eu falo isso por mim, do jeito que é o meu dia. Eu às vezes não me dou por conta das coisas que acontecem ali materialmente no meu entorno. Imagina se eu vou conseguir perceber, a não ser que o espírito chegue e me dá um chacoalhão. Não tem ninguém do meu lado, aí eu vou falar: opa, tem alguém aqui querendo falar comigo? Eu só vou desse jeito, tá? Cedo ou tarde, os serviços são recompensados, e quando o não sejam pelo próprio beneficiado, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam antes e depois da morte. Os protetores falando para ele: você ajudou sempre ela, você vai ser recompensado de uma forma ou de outra. Se acaso o espírito do beneficiado não tiver ainda reconhecido a sua nova situação, outros espíritos a ele simpáticos vêm dar o testemunho da sua gratidão.
Então, se o espírito beneficiado, no caso aqui ela, não reconhece, outros espíritos simpáticos a ela vão comunicar-se, né? E mostrar para ela gratidão. Eis aí o que te pode explicar a sensação que tiveste no dia mesmo da passagem da Juliene Marie. Aquele arrepio que ele teve, como se uma pessoa tivesse tocado ele. Agora será ela a auxiliar-te na prática do bem. Inverteu, exatamente. Ele sempre ajudou ela enquanto encarnada, agora ela desencarnou e vai ajudá-la, né? Lembra-te do que disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, né? Quer dizer, certamente, enquanto encarnava a Juliene e esse amigo aqui, né, o senhor A, talvez muita gente questionava: você fica ajudando a mendiga, né, que afeição é essa, que carinho é esse? Aí que está, né? Aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse Espírito poderá prestar-te, desde que lhe peças assistência com o intuito de ser útil ao próximo. Então não é para pedir em benefício próprio. O Espírito não vai ajudar, não. Em benefício do próximo. Pode pedir que ela te ajude. Aí vem a evocação. O protetor então terminou de falar, agora ele vai evocar a Juliene. Boa Juliene Marie, sei que sois feliz e é tudo quanto desejava saber. Isso não impede, porém, que de vós me lembre muitas vezes, bem como de não vos esquecer nas minhas preces. Quer dizer, o carinho que esse senhor A tinha por ela era uma coisa autêntica. Ela já desencarnou e ele aqui na evocação falando que continua lembrando dela, que ela continua nas preces dele, ou seja, ela partiu para o outro plano, mas na memória dele ela está presente. Aí ela responde: tem confiança em Deus, Juliene Marie falou. Procura inspirar aos teus doentes uma fé sincera, porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupes jamais com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que podes esperar. Sempre superior ao que podes esperar, né? Deus sabe recompensar justamente a quem se dedica ao alívio dos seus irmãos, e ele fez isso para ela, né? A recebendo a recompensa, inspirado por absoluto desinteresse. Claro, não, então eu vou ter recompensa, então eu vou ajudar mas eu estou pensando na recompensa. Isso aí não tem valor, não tem. A não ser assim, tudo é ilusão e quimera. É quimera. É preciso ter fé antes de tudo, pois de outro modo nada se conseguirá. Fé, né? Lembra-te dessa máxima e ficarás admirado dos seus resultados. Os 2 doentes que curaste são a prova de que te afirmo, pois no estado em que se estavam, só com remédios nada terias conseguido. Quer dizer, tudo indica que ele era um médico, né? Quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. É só nessas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Nem outra coisa resulta te dizer: Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e misericórdia infinita, permiti que os bons espíritos me assistam na cura de... E aí você fala o nome da pessoa que você está pedindo a cura. Tende piedade dele.
Senhor, restituir-lhe a saúde, porque sem vós eu nada posso fazer. É uma prece, né? Pedindo ajuda para algum necessitado, que você quer interceder por ele. Seja feita a vossa vontade, tu tens feito bem em não desdenhar os humildes. A voz daquele que sofreu resignadamente as misérias desse mundo é sempre ouvida, e nenhum serviço deixa jamais de ser recompensado. Agora, uma palavra a meu respeito, confirmativa do que acima te disse. Tudo que ele está falando, gente, ajude ele, né? Agora, uma palavra então, vamos ver. O Espiritismo te explica a minha linguagem de espírito, sem que, aliás, me seja preciso entrar em minúcias a tal respeito. Outro sim, julgo inútil falar-te da minha existência anterior. A situação em que me conheceste na terra far-te-á compreender e julgar as precedentes encarnações, nem sempre isentas de mácula. Condenada a uma existência miserável, enferma, inválida, mendiguei a vida toda. Não acumulei dinheiro, e na velhice as parcas economias não passavam de uma centena de francos, ou seja, nada, reservados para a hipótese de ficar chumbada no leito, entrevada. Quer dizer, se ela fosse ficar no leito sem francos, não daria para absolutamente nada, né? Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo, libertou-me da vida terrestre, sem sofrimentos, porquanto não me suicidei, como a princípio julgar. Então, já esclareceu aí, né, os comentários, é o tal do julgamento, né? A gente erra demais quando julga, a chance de errar é sempre maior. Então, por isso que a gente tem que pensar muito antes de julgar, né? Desencarnei subitamente à borda do poço, quando a Deus enviara da terra a minha última prece. Então ela orou. Depois, pela declividade do terreno, meu corpo resvalou naturalmente. Não sofri ao dar-se o meu trespasse. Eu sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso Divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado, ao mesmo tempo que nos põe sobre o caminho almas caridosas, como o Senhor lá que ajudava ela. Outros tantos auxiliares que atenuam o peso, o fardo das nossas culpas anteriores. Então, assim, tudo indica que nas existências anteriores ela cometeu muitos erros para ter vivido uma vida dessas aqui nessa última existência. Ela já deixou bem claro isso aí, e falou até que não há necessidade nenhuma de ficar falando das vidas anteriores, que todo mundo vai deduzir que ela andou por caminhos tortuosos, né? Persevera tu também, que como eu serás recompensado. Agradeço-te as boas preces e o serviço que me prestaste, jamais o esquecerei. Um dia nos tornaremos a ver e muitas coisas te serão explicadas, cuja explicação hoje seria extemporânea, ou seja, não é hora de explicar, é mais para frente, fora do tempo. Fica certo somente da minha dedicação, de que estarei ao teu lado sempre que de mim precisares.
Gente, tem coisa mais confortante que o Espírito falar isso para você? Estarei sempre ao seu lado, sempre que de mim precisares. Não tem, eu acho que nada mais confortante que isso, né? Para aliviar os que sofrem. Não é para aliviar ele. Ela fala, deixou bem claro, é em benefício do próximo. Mas indiretamente vai ajudar. Vai, claro, né? Tudo indica que isso aqui, ajudar o próximo, é da natureza desse senhor lá. Ele fez isso por ela, ele faz isso por quem precisa, né? Aí assina a comunicação a mendiga velhinha, Julienne Marie. Bonito, né? Evocado a 10 de junho de 1864 na Sociedade de Paris, o espírito Julienne ditou a mensagem seguinte. Aí, outra evocação, né? Caro presidente, obrigada por quereres admitir-me ao vosso centro. Previste, sob o ponto de vista social, a superioridade das minhas antecedentes encarnações, pois se voltei à terra com a prova da pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com o qual repelia os pobres. Aí, o que ela já aprontou? Orgulho que repelia os pobres. A grande maioria desses que encarnam como mendigo é porque já pisou nos outros, né? Os pobres, os miseráveis. Assim passei pela pena de talião, fazendo-me a mais horrenda mendiga desse país. Mas ainda assim, como que, para certificar-me da bondade de Deus, nem por todos fui repelida. E esse era todo o meu temor. Também foi sem queixumes que suportei a provação, pressentindo uma vida melhor, da qual não mais tornaria ao mundo do exílio e da calamidade. Que ventura a desse dia em que a nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual para ir rever os seres amados. Sim, porque também amei e considero-me feliz pelo encontro dos que me precederam. Obrigado o que sempre ajudou ela, esse bom amigo que me facultou a expressão do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, eu não lhe poderia provar, agradecida, que minha alma não se esquece das benéficas influências de um coração bondoso, qual o seu, recomendando-lhe que procure progredir em sua divina crença. Lembrando que ele era médium espírita, né? Já que ele tem por missão regenerar as almas transviadas, que fique bem certo do meu auxílio, e eu posso retribuir-lhe pelo cêntuplo o que por mim fez, instruindo-e na senda que percorrereis. Agradecei ao Senhor o permitir que os bons espíritos vos orientem, a fim de animardes o pobre nas suas mágoas e deterdes o rico no seu orgulho. Capacitai-vos de quanto é vergonhosa a repulsa para com os infelizes, servindo-vos o meu exemplo, a fim de evitardes o retorno à terra em expiação de faltas, nas dolorosas posições sociais que vos coloquem tão baixo a ponto de ser desconsiderado escória da sociedade, como ela foi. Na última existência dela, ela foi uma escória da sociedade. Mas por quê? Porque nas existências passadas, ela pisou em cima da escória daquela época, né? Então, assinado aí Julienne Marie. Transmitida o companheiro que ajuda, né? Essa comunicação, ele, por sua vez, obteve a que se segue, o que é, aliás, uma confirmação. Boa Julienne, uma vez que é vosso desejo auxiliar, é o médico falando com ela.
com os vossos conselhos, a fim de que me adiante em nossa santa doutrina, vinde comunicar-vos comigo, certo de que me esforçarei por aproveitar-vos os ensinamentos. Aí ela responde: lembra-te da recomendação que vou fazer e não te afastes dela jamais. Procura sempre ser caridoso na medida das tuas forças. Compreendes a caridade tal como deve ser praticada em todos os atos da vida. Não tenho necessidade, por conseguinte, de aconselhar-te uma coisa da qual podes tu mesmo ser o juiz. Todavia dir-te-ei que sigas a voz da consciência, a qual jamais te enganará, desde que a consultes sinceramente. Não te iludas com as missões a cumprir. Pequenos e grandes, cada qual tem sua missão. Penosa foi a minha, porém eu fazia jus a tal punição. Em consequência das precedentes existências, como confessei ao bom presidente da Sociedade Madre de Paris, que um dia vos há de congregar a todos. Esse dia vem menos longe do que supõe, pois o Espiritismo caminha a passos largos, apesar de todos os óbices, todas as dificuldades, que se lhe antepõem. Quer dizer, ela está falando aqui que a doutrina espírita vai envolver todo mundo, e é rápido, Segui, pois, sem temores, fervorosos adeptos, segui que os vossos esforços serão coroados por outros tantos êxitos. Que vos importa o que de vós possam dizer? Colocai-vos acima da crítica irrisória, a qual recairá sobre os próprios adversários do Espiritismo. Os orgulhosos julgam-se fortes, pensando poder aniquilar-vos. Mas, bons amigos, tranquilizai-vos e não receeis em enfrentá-los, porque são menos invencíveis do que porventura possais supor. Dentre eles há muitos receosos de que a verdade lhes venha deslumbrar os olhos. Tem muitos que têm medo de conhecer um pouquinho do Espiritismo, porque tem medo do que vai ser revelado. Eu já pude constatar isso aqui em algumas pessoas, no meu círculo de amizades. Tem medo. Medo do quê? Se é a verdade, por que você tem medo? Medo da verdade? Medo do compromisso. Pois é. Dentre eles, há muitos receosos de que a verdade lhes venha deslumbrar os olhos. Esperai que acabarão por vir auxiliar a coroação da obra. No fundo, vai cair na reta. Juliene Martins. Aí agora vem um comentário. Aqui está um fato repleto de ensinamentos. Quem se inclinar meditar sobre essas 3 comunicações, nelas encontrará condensados todos os grandes princípios do Espiritismo. Logo na primeira comunicação, o Espírito manifesta a sua superioridade pela linguagem. Qual gênio benfazejo, e como que, metamorfoseada, essa mulher radiante vem proteger aqueles mesmos que a desprezaram sob os andrajos da miséria. É a aplicação dessas máximas evangélicas: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão exaltados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque aquele que vos parece pequeno nesse mundo, aqui, na terra, pode ser bem maior do que julgares. Você olha aí para o pobre, coitado, caído às vezes aí na calçada, dormindo debaixo da chuva, no frio, mas você não sabe que espírito que é aquele. Você não sabe se é uma expiação desse tipo aqui, e se for.
Aí desencarna, vem numa comunicação, e você está lá na comunicação, na sessão, e ele fala assim: então, você lembra aquele dia que você passou numa rua, você viu lá um miserável debaixo de uma marquise, estava um frio danado, estava chovendo, e você simplesmente passou e foi embora, e logo caiu no seu esquecimento. Então, aquilo lá era... Ou fez uma maldade, igual muitos casos já aconteceram, tinha fogo. É isso, quando não faz mal. Né? Então, realmente é isso. A gente sabe que, pelo que a gente lê, estuda, né? Quantos não estão hoje, atual, passando pela mesma expiação que essa Juliene passou? Quantos? Não só na condição de mendigo, às vezes num leito aí de hospital, numa cama, dependendo de todo mundo para fazer tudo. Quantos? Né? Às vezes encarcerados, prisão perpétua, abandonados pela família, né? Um problema mental, está perdido por aí, ninguém sabe, ninguém viu. Então, assim, nas mais aterrorizantes condições, né? Mas são expiações. E vai saber o que foi as existências anteriores desse espírito. Não podemos julgar, né? É muito bonita essa comunicação. Aí agora vem, para a semana que vem, outra comunicação, outro mendigo. Agora é o Max. Aí fica para a próxima. Max eu conheço. Conhece o Max? Daqui. É isso. Mas